Olá, boa tarde para você. É quarta-feira e a gente fala de comportamento. Sempre uma conversa especial sobre atitudes e formas de melhorar a nossa convivência. Mas antes do nosso bate-papo de comportamento, um verdadeiro mix de alegria, cores e muita música eletrônica e mais uma edição, sim, do Pump em Manaus, dessa vez trazendo profissionais da música eletrônica no cenário internacional. E eles vão contar um pouco do que vai acontecer no evento no próximo sábado. Sejam bem-vindos. É amanhã... É amanhã ou é sexta? Amanhã. É amanhã. Então, gente, me passaram... Eu já comecei o programa com informação errada, desculpa. É amanhã, né? Então, Pump. Sejam bem-vindos, meninos. Ronaldo. E mais conhecido como Churrut. É isso? Fábio Albuquerque, DJ também, produtor musical. Produtor do evento. Sim. Então, me conta aí o evento que é amanhã, gente. Não é sábado. A apresentadora ficou louca. Mas me conta, como que vai ser um pouquinho aí do evento, o que as pessoas podem esperar? Então, a Pump vem sempre inovando aí, né, no cenário da música eletrônica, né, e amanhã não será diferente. Então, preparamos aí uma super festa para todos que curtem a música eletrônica e os que não são adeptos também, que se sentirão muito bem no evento. A estrutura está quase toda montada, 90% montado, os artistas já estão chegando em Manaus. Temos o artista local também, Churrut, aí que arrebenta também em Manaus. Então a gente espera todo o público de Manaus lá, né? Os ingressos ainda estão à venda. Os últimos ingressos, né, já virou lote. Onde é que a gente pode adquirir os ingressos? Na loja Arco-Íris do Amazonas Shopping. À vista ou até 3 vezes no cartão. Certo, mas... telespectador do meio-dia leva ingressos sim, né? A gente tem um par de ingressos aí de cortesia do pessoal aqui. Então vai lá no meu Instagram, @BiaBorgesApresentaMeio-dia, manda um direct e diz por que você vai curtir aí essa edição da Pump com toda a alegria, né? Então tem que ser criativo na resposta, tá bom? Agora eu vou perguntar para o DJ convidado aqui, que já teve a honra de tocar com um grande convidado, que é o Vintage Culture. E conta para o telespectador quem é esse grande nome da música eletrônica. O Vintage vem crescendo aí ao longo dos anos, né? Eu pude tocar com ele aí desde o início da carreira dele aí. Ele que ao longo do tempo aí agora nesses últimos tocou em grandes festivais, esse ano já tocou no Lollapalooza, vai tocar no Rock in Rio, então é sempre uma honra fazer parte do evento com grandes nomes como ele e o resto da turma do evento que vem para tocar. São quantas pessoas envolvidas hoje? Quantos DJs vão fazer a festa? E quantas horas, mais ou menos, que vai rolar de música eletrônica? Quanto tempo de festa? É das 10 até as 6. São quase 10 horas de música, né? São 9 horas de música, né? Mas sempre a galera pede que estenda um pouquinho mais, né? Que embora é um after, né? A gente faz um after de 1 hora ainda ali. Mas são 6 artistas que serão nesse evento. Tem o horário aí que o Vintage Culture vai... Sim, ele entra 3 da manhã, vai fazer um long set, vai tocar até 6 horas. E você? Que horas que... Eu abro a festa, eu abro os inícios, então a partir das 10 horas, Churrut entra, começando aí a fazer o espetáculo todo da Pump. Conta um pouquinho aí do teu trabalho, o estilo aí, porque a música eletrônica, para quem não sabe, tem vários estilos dentro da música. Vertentes. Isso. Então, qual é a tua vertente? Bom, o que o público vai esperar um pouquinho de você? A minha vertente, ela varia muito do Tech House pro Techno e Deep House, que é o que envolve o estilo do Vintage, de todos que vão tocar no evento, Groove Delight. Cada um tem um pouco a sua característica, né? Tem o seu trabalho autoral, então envolve um pouco das músicas que a gente produz no estúdio, dentro do estúdio, com colaboração com outros artistas nacionais também e às vezes internacionais. Você tem quanto tempo de carreira? Eu tô agora com 3 anos e meio de carreira, relativamente... O que te levou, assim, porque você é produtor musical, né? É só o eletrônico? O que te levou? Na verdade, outros mundos, né? Eu vim mais do mundo do rock, né? Antigamente, então instrumentos como a guitarra, a bateria, né? Sempre estiveram envolvidos, dentro de casa também. É sempre uma grande influência, né? E, enfim, isso aí acabou me levando
a chegar na vertente da música eletrônica e depois aprendendo a tocar os tocadiscos, né? E enfim, até partir para dentro do estúdio para criar mesmo coisas minhas, né? Coisas autorais. Tio Roots, deixa eu te perguntar uma coisa que acho que você deve saber me responder. Que segredo é esse que a música eletrônica tem, que está conquistando o mundo todo? Né? De uns tempos para cá a gente vê um crescimento muito grande na música eletrônica. Que segredo você acha que existe aí? Eu acho que os grandes eventos, né, os grandes festivais têm proporcionado muito, né, a relação da música com a moda, com, enfim, a arte. Né? Eu acho que isso tem crescido bastante no mundo, né? E no Brasil não é diferente, né? A música eletrônica vem numa crescente aí incrível e conquistando cada vez mais novos adeptos, né? Eu quero desejar sucesso no evento. Eu queria que você, Ronaldo, fizesse aí o convite, reforçando o convite para amanhã direitinho, para o pessoal ficar ligado. Ok. Então, esperamos todos vocês amanhã, lá na Piscina Tropical Hotel, a partir das 10 horas da noite, de 10 até as 7 horas da manhã. Os ingressos ainda estão à venda na loja Arco-Íris do Amazonas Shopping, front stage, pista, front stage, VIP e backstage. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal da .com Comunicação, não é isso? Isso. É isso? Exatamente, do Aguinaldo, nosso querido colega de trabalho também aí do meio jornalístico. Um beijo para todo mundo, obrigada, sempre trazendo as novidades aqui para o telespectador do Meio Dia. Meninos, obrigada, sucesso, voltem sempre com mais coisas boas aqui para a gente levar para o nosso telespectador. Agora a gente vai curtir um pouquinho de música, vamos lá com a banda Acústicos. Today is gonna be the day that they're gonna front back to you. By now, we should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. But it's now. I said maybe you're gonna be the one that saved me. Right after you're my wonder one. I said maybe you're gonna be the one that saved me. Right after you're my wonder one. Tem idade certa para começar a namorar? E até que ponto aquela brincadeira inocente de namorar na escola é normal? Deve ser estimulado? Profissionais de educação infantil e preocupados com a infância se mobilizam para combater a erotização precoce das crianças. E a campanha que o Amazonas lançou no início de abril já está sendo compartilhada, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Nas redes sociais já tomou uma dimensão enorme. Desde o lançamento, a publicação Criança Não Namora, Nem de Brincadeira, já foi curtida 100 mil vezes, obteve mais de 400 mil compartilhamentos, alcançando um número de mais de 28 milhões de pessoas em todo o Brasil. Vamos conversar? Eu tenho aqui os meus convidados, o Luiz Koderk, não é? Que ele é psicólogo e terapeuta sexual das CEAS, que é a campanha, né? Que é a idealizadora da campanha, a gente vai conversar sobre isso. A Adriana Andréia, psicóloga, seja bem-vinda mais uma vez ao Meio Dia em Revista, e a Sandra Mussi, que vai contar um pouquinho da experiência dela com os filhos também. Eu vou começar com o Luiz. Vocês esperavam todo esse movimento? Mais de 28 milhões de pessoas alcançadas no país todo. Bom, boa tarde, Bia. Boa tarde aos telespectadores.
Na realidade, nós não esperávamos esse movimento da população com relação à campanha. A nossa intenção, a princípio, era compartilhar a ideia aqui na região norte mesmo, para que pudéssemos conscientizar as pessoas. E, para nossa surpresa, no Facebook da CEAS, começou essa mobilização das pessoas nos procurando cada vez mais, perguntando sobre como tratar essas crianças, como conversar com essas crianças sobre essa temática. Então, nós começamos a fazer um estudo na CEAS sobre que tipo de material ou instrumental nós temos para dar orientação a essa população. E foi aí que nós, através do Governo do Estado do Amazonas, da Secretaria de Assistência Social, nós começamos a mobilizar essa campanha e desenvolver nos centros de convivência. E, Adriana, eu pergunto para você, quais são os riscos de expor as crianças aos relacionamentos afetivos e à sexualidade? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a criança acaba sendo exposta à questão de pedofilia, abuso sexual. Então, assim, a criança ela não tem uma noção desse contexto. Vamos dizer assim, aquela criança que adora dançar, né? Tem aquela dança sensual. Então, a criança, para ela, é simplesmente uma dança, né? Mas quem coloca a erotização nisso são os adultos. Então a criança ela não percebe que ela não percebe a amplitude disso, né? Quer dizer, a questão dos pais exporem as crianças nas redes sociais. Então a criança ela fica vulnerável a isso e ela não tem maturidade suficiente para lidar com essa situação. Então, muitas vezes, assim, os pais acabam incentivando sem saber os danos que podem vir futuramente para essa criança. Tem aquela musiquinha, né, que toda vez a gente canta, né, desde sempre, com quem será. Isso tá ligado? Tá ligado, Luiz? Na realidade, nós começamos a passar para essa criança através de músicas, através de vestimentas. Às vezes, os pais colocam em crianças roupas que são próprias de adulto. Por exemplo, nas meninas se fazem sutiã com bojo, que é característica de um adulto, né? Quando nós passamos isso para a criança, nós temos um entendimento enquanto adulto do que é namoro, do que é a sensualidade. A criança não tem isso. O que nós temos que diferenciar é o que é desenvolvimento da sexualidade, que isso é natural em todas as idades, né? Você vai, à medida que passa o tempo, se desenvolvendo, do que é erotização. Quando eu faço a erotização e passo isso para a criança, eu estou passando algo que é do meu mundo adulto, de uma fase adulta, para uma fase de infantil. Então, eu tiro da criança a possibilidade de treinar para a vida adulta, porque toda a brincadeira que a criança executa na infância é um treinamento para o comportamento adulto. É possível impedir esse processo de erotização? Como que os pais devem fazer? Através do diálogo. Né? Através da conversa, a questão do limite, isso é fundamental, porque hoje em dia as crianças elas estão expostas a toda a rede social, a internet, a televisão, então é ampla informação ali. Então, como é que a gente vai fazer? Vai proibir? Não vai, a gente tem que orientar, conversar e colocar o limite para ela. Ela pode gostar daquela cantora que dança um funk, que rebola? Pode, porque não tem como a gente proibir. Não tem como falar, você não vai assistir isso. Até porque quando a gente proíbe, aquilo ali vai causando mais, né? Por que eu não posso? E aí o que ela não vai fazer na frente dos pais, ela vai fazer na escola. Ela vai falar com as coleguinhas. Então tem todo esse cuidado, né? Que a gente tem que ter. Então também no sentido de que a informação, ela está ali. Porém a gente tem que ter limite para isso. Você pode gostar, porém você vai se vestir como criança, você vai brincar como criança, a gente não vai proibir, a gente vai orientar. Então a conversa e o diálogo é fundamental. E a questão do limite também. Sabe o que me veio agora à cabeça, assim, conversando? Nem tá no meu roteiro, mas conversando com vocês eu me lembrei desses... tem muitos realities americanos que tem das misses, né? Elas vivem numa pressão tão grande de serem bonitas, de estarem o tempo todo bonecas. E a infância, onde é que fica? As crianças. Exato. Na realidade, quando você força o outro a um determinado comportamento sem se importar com o que realmente aquele indivíduo ele sente, eu acabo por deturpar o próprio comportamento que é natural do indivíduo. Né? A gente observa, por exemplo, você falou agora da questão das misses, muitas com problemas alimentares, transtorno alimentar, com bulimia, né?
Por quê? Porque na realidade ela deseja algo que não faz parte da natureza dela e ela é forçada, ela não é natural. Então eu tenho que permitir que as crianças tenham o seu desenvolvimento de uma maneira natural. Às vezes os pais se preocupam em adiantar um assunto porque acham que vão proteger essa criança de problemas futuros. Na realidade, eu não preciso adiantar nada, porque naturalmente essa criança ela vai apresentar as perguntas adequadas no momento certo, conforme o seu desenvolvimento. Sandra, conta um pouquinho da sua experiência. Como é que o assunto namoro aí chegou na sua casa? Bom, namoro é uma palavra que a gente não costuma utilizar. A gente usa o encantamento, né? Então, assim, por que criança não namora? Então, assim, antes mesmo da campanha, a gente já usava esse linguajar com os meus filhos. Eu tenho um casal. Qual a idade deles? 7 anos, são gêmeos, meus docinhos. E eles, claro que já estão começando na fase do desenvolvimento, as percepções de diferenças, e estão encantados. E chega, porque o fulano ou a ciclana, e eu falo, nossa, que legal, seu amigo, realmente ele é bonitinho, né? Mas olha só, ele é seu amigo, você pode convidar para vir brincar, a gente pode passear junto, mas assim, não estamos na hora de namorar. Vai chegar o teu momento de namorar, vamos fazer outras coisas, a gente tem uma agenda tão pesada já enquanto criança, vamos brincar, vamos estudar, vamos curtir, mas não precisamos, eu não uso essa palavra namoro, né? Eu assim, como mãe, eu até brinco, não, quando a gente tiver 40 anos a gente conversa sobre isso, mas é brincadeira, né? A minha filha me olha porque, como a Adriana falou, a gente trabalha muito diálogo, né? Então a gente conversa bastante, né? Então ela até chega assim, ai, fulano falou que meu irmão namora a menina, mas a gente não namora, né, mamãe? Eu falei, não, a gente não namora. A gente está encantado, ela é uma pessoa agradável. Que bom a gente conviver com pessoas agradáveis. A gente está vendo aí as fotos dos teus filhos, que são docinhos, uns príncipe e princesa. Eu acho, né? Obrigada. Você tem mais, assim, dificuldade nesse momento? É um menino, uma menina, um casalzinho. Você tem, assim, mais entre menino e menina, é mais fácil? Tem essa facilidade de lidar mais com o outro em relação a esse assunto? O menino é mais retraído comigo e eu peço meu marido para me dar mais um auxílio, né? Então, assim, ele está muito encantado com uma amiguinha, muito. E aí, quando a gente começa a falar, ele se retrai. Então, eu respeito aquele momento para mim também não ficar forçando, né? Então, eu falo, Frank, conversa com ele, deixa ele se aproximar, né? Mas, assim, ela não, ela já é mais direta, né? A mulher, né? E a gente trabalha em empoderamento também, né? Então, ela é mais direta. Ela chega, mamãe, eu achei o fulano bonito. Eu falei, nossa, minha filha, que legal. Eu também acho. Olha como ele é educado, como ele é inteligente, como ele respeita os pais, como ele é organizado. Ou vice-versa, né? A gente conversa sobre isso. Então, assim, eu sinto uma dificuldade maior com o menino, né? Talvez por eu ser mulher, né? Ele não se sente confortável, não sei. E aí eu tento compartilhar isso com meu marido, vamos conversar, até para ele se aproximar mais, né, nesse sentido dessa convivência mesmo. É porque, assim, eu também pergunto para você que dentro dessa nossa cultura, ainda existe aquela cultura do machismo, né? Você tem um filhinho, então vamos pegar e incentivar o filho a namorar. Não, minha filhinha não pode, né? Por isso que eu perguntei, como que a gente tem que lidar com isso, Adriana? O que ele colocou, o que a gente está colocando agora, respeitar, né, a faixa etária daquela criança, a idade dela. Então as coisas vão acontecendo naturalmente e aí o que a mãe colocou? Ela vai podando, ela vai diminuindo aquela, eu achei ele tão bonito, quer dizer, olha os valores que ela está passando para, ele além de bonito, ele é um menino inteligente, ele é um menino educado, ele respeita os pais. Então são os valores que a gente tem que passar. E aí as coisas, quando a gente vai tratando com uma naturalidade, aquilo ali vai ficando natural também e vai passando, né? Sandra, como é que você e o seu marido chegaram nesse consenso dessa educação? Vocês foram por vocês tiveram a ajuda de algum profissional? Eu tenho gêmeos e eu sou uma mãe tardia, né? Vou falar tardia para ficar mais gostosinho. E aí, eu tenho muita dificuldade com rótulo. É uma coisa minha.
eles estavam na creche, o negócio do rosa e azul, aquilo me deixava alucinada. Então, eu procurei uma terapia. E eu preciso que eles tenham a sua independência, porque eles são gêmeos e vira e mexe, eles estão juntos, por mais que tenham os atritos normais, mas eu olho, eles estão dormindo na mesma cama junto, eles se procuram muito. E cria uma dependência muito grande. Eu queria que eles tivessem cada um seu espaço. Então, eles já fizeram terapia e a gente vai sempre procurando orientação, né? Tem muitos amigos psicólogos também e, assim, eu acho que é fundamental os pais procurarem ajuda. Olha, gente, a gente foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Eu acredito que hoje o que vem em primeiro plano é saber o que realmente significa hoje o namorar. Antigamente, duas criancinhas, quando só se tocavam ou só se olhavam, já diziam assim, olha, tá namorando e tudo, e tinha esse entendimento de uma forma assim muito mais leve do que hoje nós temos. Então, eu acho que hoje os pais têm que ficar um pouco mais observadores de tudo isso, né? Eu acredito que assim não é a idade certa, mas sim fazer o entendimento do que é esse namorar hoje em dia. Não tem idade, não concordo. É muito jovem, vai ter porque o namoro começa com responsabilidade, né? Começa um compromisso sério, né? Então acho que não. Eu acho que criança não deve namorar agora, não. Eu acho que tem que mais valorizar as brincadeiras como antigamente. Por exemplo, eu conheço um amigo que ele só começou a namorar com 17 anos. Eu acho que a idade média para começar a namorar é exatamente isso. Lá com 17, que você já está saindo da adolescência para a pré-juventude, né? Aí você já está amadurecendo um pouquinho mais. Mas enquanto criança, até os 15, 14 anos, não pode namorar, não. Para mim, criança, que nem eu, deveria estar brincando, estudando, aproveitando a vida, dormir. Principalmente brincando. Adriana, faz aí, você viu só nossa enquete aí com o público. E na dúvida, onde é que os pais eles podem conseguir um suporte, né? Eu tenho uma situação que eu não sei lidar, como é que... Olha, a mãe colocou uma situação que eu achei maravilhosa. Ela não sabe como lidar com aquele menino, pelo fato de ser menino, o que ela fez? Vou conversar com o pai ali, né? Então, a primeira pessoa é a família. Então vamos conversar. Conversa com o pai, conversa com aquela criança, ou o pai fala, mãe, conversa com ela, né? E aí, de repente, se a criança não tem muita abertura, verifica como é que aquela criança está na escola, conversa com a professora. Professora, eu observei que em casa ela está tendo esse tipo de comportamento, a minha criança está sendo assim, assim. E na escola, como é que está? Né? Pede ajuda também da professora, né? Professora, me ajuda, olha, eu estou fazendo esse trabalho, eu não quero que ela ande com roupas de menino, tenha esse comportamento, tal. Me ajuda aqui na escola. Se de repente a gente perceber que a gravidade, que a situação não está tendo um controle, a gente pode sim procurar uma ajuda de um especialista para ajudar e orientar, não só a criança também, como os pais a lidar com essa situação. Luiz, a gente observando, né, acho que interior, principalmente, você vê meninas de 12, 13 anos ali, né, na adolescência, saindo da infância já grávidas, mães. Vocês recebem muitos relatos de situações dessas, de interior, ou até mesmo Manaus? Sim. Mesmo, e como é que se lida com isso? Bom, a nível nacional, no Facebook, nos mandaram vários relatos. O que acontece é que, quando eu começo um processo de erotização infantil, essa criança, quando chega na adolescência, ela não sabe lidar com as suas relações. Por exemplo, o que a Sandra falou, e acho importante frisar, quando ela fala do encantamento. A criança de 5 a 9 anos, que ela sai da sua casa para o universo escolar, ela está num processo de socialização, ela vai se socializar com professores, vai se socializar com os amigos. E é natural que ela vá se encantar com um ou com o outro, é o melhor amigo, né? É o coleguinha especial. Só que os pais, como a moça na reportagem falou, olham aquele amigo especial e dizem que estão namorando. Aquilo é um amigo especial. Dá para explicar o que é amizade, o que é namoro em termos técnicos para a criança? Não, porque ela não vai entender.
Mas a partir do momento em que eu passo para ela os valores de uma amizade, os princípios familiares, isso ela começa a entender. E ela mesma, quando alguém falar, você está namorando, ela mesma diz, não, não é namoro, é amizade. Então o problema é que, quando nós erotizamos a infância, eu não consigo ter uma resposta positiva na adolescência. Nós tivemos, por exemplo, eu trouxe alguns relatos do Brasil inteiro. O que chama muita atenção é uma professora, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: sou professora e estou com um problemão. Na minha sala de aula, as crianças se escondem para namorar e até beijam na boca. Elas só têm 4 anos de idade. Não sei como lidar. Então, assim, crianças de 4 anos beijando na boca. Os pais acham isso bonitinho. Vou dar um beijinho, isso é coisa inocente. Inocente para nós adultos. Quando eu faço a atitude de dar um beijo na boca de uma criança, para mim é na inocência, mas para a criança ela não tem entendimento e ela acaba por repetição a reproduzir isso com outros. O universo sexual dos pais tem que ser velado. As crianças elas vão reproduzir porque elas estão observando. Se ela tem uma liberdade para observar as carícias mais calorosas dos pais, ela vai reproduzir isso na sua vida, ela vai reproduzir isso com seus colegas. E na adolescência ela vai entender isso como natural. E aí nós observamos a gravidez precoce, agora dia 18 de maio, a questão quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que caem na mão de pessoas que vão para a questão do abuso, né, criminosos inclusive para isso. Então elas não sabem se defender dessa situação. É importante que os pais possam frisar os valores de uma amizade, as características e os princípios familiares. Se eu consigo valorizar isso, a própria criança no seu desenvolvimento ela se defende dessas questões. Sandra, seus filhos já de repente já trouxeram alguma coisa que eles viram na escolinha? Alguma dúvida assim para você? Não. O que eu observo e eu tento controlar, né, como a Adriana falou, é a televisão. Então eu observo alguns desenhos que às vezes estão numa faixa etária um pouco mais avançada do que eles estão e tem um conteúdo sexualizado. Então aí o meu trabalho é tirar esse desenho sem que seja uma proibição, né? Então quando está passando esse desenho eu invento para fazer alguma coisa, porque ele está na programação, eu falo, olha, vamos ver um filme, porque tem conteúdos eróticos velados, mas tem. Não é para a idade deles, mas a televisão ela é aberta, né? Você que tem que controlar, né? Então isso eu procuro trazer. A questão de carícias, isso a gente tem muito cuidado mesmo, né? E eu acho que amor é lindo, mas tem o seu momento certo, né? Então a gente controla isso também. Luiz, nosso tempo está acabando. Eu queria assim, só para finalizar, a gente tem essa campanha que está fazendo muito sucesso. E no meu dia a dia, assim, como eu faço para difundir, né, essa campanha e essas atitudes, né? O que eu faço para proteger hoje a infância que está dentro da minha casa, ou dar um exemplo para o meu vizinho, alguma coisa, de repente a pessoa não tem tanta noção quanto de repente eu possa ter, né? O que eu posso fazer? Bom, primeiro os pais devem observar e discutir entre eles o seu comportamento dentro de casa. O que eu posso fazer aqui em casa que está talvez prejudicando a criança. Depois buscar no mundo externo. O que o governo do estado do Amazonas vai fazer no dia 22 ao dia 26 de maio? Em todos os centros de convivência nós vamos fazer um bate-papo com a comunidade, com a população, trazendo profissionais para que possamos discutir a melhor forma de se trabalhar essas crianças dentro de casa, dentro da escola. Então esse é um momento em que ela pode sim procurar também os profissionais. E em qualquer dúvida, discuta isso em comunidade, porque sozinho nós não vamos conseguir ter todas as respostas. Nós precisamos de ter profissionais, precisamos ter pais, cada um com a sua experiência, e discutir isso em comunidade. Eu quero agradecer. Adriana, alguma consideração final para a gente finalizar? Eu estou assim, encantada com a campanha, né? E estou adorando isso, os pais me procurando, preocupados, né? Então, assim, que a gente leve isso, não só agora, nesse período, mas que leve para vários anos e anos e anos. E a gente faça esse momento também de reflexão, né? A gente não
terciarizem, né, a educação das crianças hoje em dia. Porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado, não, ele é pequenininho, eu não vou conversar sobre isso, e aí a gente vai deixando para depois, Então o diálogo, essa questão de resgatar as famílias, está sendo assim maravilhoso e eu estou gostando muito. Eu quero agradecer pelo bate-papo, Sandra, parabéns, Obrigada. viu, pelo exemplo Obrigada. que você trouxe aí, com certeza pode ter servido de algo bom para quem está passando por isso e fica perdido. Acho que o nosso intuito é esse. Eu quero parabenizar as CEAs, né, pela campanha aí, #Criança Não Namora, que está bombando no Brasil todo. Eu fico muito feliz de trazer esse debate para aqui. Muito obrigada. Sucesso na vida e na carreira de vocês. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo, só que antes a gente quer mais música. Vamos lá? Acústicos? Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, me dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, there's no way it's over, girl. I have nothing left to say, it's only words, but I feel we change. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. A banda tem 2 anos e meio de formação e vem com a proposta de fazer versões novas no formato acústico. Sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Revista Acústicos. Cristiana, seja bem-vinda. Obrigada. Como ele mesmo disse, Josias já tem um cartãozinho aqui do Meio-Dia. Tem um microfone? Enquanto isso, eu vou conversando com a Cristiana. Qual foi aí a ideia? Tá todo mundo, a gente estava conversando aqui, todo mundo babando no talento de vocês. Muito bom receber. Conta um pouquinho essa da tua história com a música, Cristiana. Então, a minha história com a música, eu comecei muito pequena, acho que eu deveria ter uns 9, 10 anos, né? Para fugir meio que das aulas de educação física, comecei a fazer violão. Gostei também. Comecei a fazer violão, né? E aí acabei pegando gosto e aí comecei a tocar lá pelo colégio, onde eu estudava. E aí tive um apoio da minha família, desde pequena também. E aí acabou que nessa vida aí acabei encontrando com o Josias. Eu brinco que a gente tem um casamento, né? Um casamento já de 2 anos e meio. Ah, é, Josias? Conta como foi esse casamento para acontecer, como foi esse encontro? Praticamente eu pedi a Cris em casamento. Olha, falou no Meio-Dia, vai ter que consolidar. Pois é. Né? Então, a gente está juntos há uns 2 anos, né, Cris? E foi muito legal, assim, porque no meio da música a gente acaba encontrando, sem querer, muitas pessoas talentosas e de repente quando a gente se viu nós estávamos tocando juntos e fazendo já o trabalho, que é muito bacana porque a gente se diverte muito. E esse repertório estava super curtindo ali, é bem eclético, né? A gente tenta colocar um pouquinho de tudo, vários estilos. O nosso forte mais é rock nacional e internacional, anos 80, 90, tipo de Cazuza a Duran Duran, A-ha, Pet Shop Boys, enfim, né? Mas a gente toca de tudo pouco, né? Porque hoje em dia, no mercado, não adianta você se rotular. A gente evita ter esse rótulo, banda só de rock. Não, a gente toca de tudo pouco,
né? E quem quiser curtir, levar para sua casa de show, evento, como faz? Contato? Tem redes sociais? Como é que faz para contactar vocês? Olha, a gente tem as redes sociais, né? É só procurar no Facebook, colocar Acústicos, tá? E no Instagram tá Banda Acústicos, tudo junto. Passando tá ali, bom? ok. E quem quiser também contato para show ou para saber um pouco mais sobre a banda também, a gente tem alguns áudios que dá para compartilhar para a galera. É só pelo número 982274217, que aí fala comigo mesmo e eu passo. E eu peço, por favor, não demorem para voltar, né? Porque música boa a gente quer curtir. Eu vou dar um tchau e vocês tocam mais pra gente também. Beleza. E vou ser muito rápida aqui porque eu quero curtir música. Eu deixo um beijo para você, lembrando que amanhã a gente está de volta e a gente tem novidade aí na área, tá bom? Um beijo no coração. Corre lá no Instagram, @BiaBorgesApresenta, meio-dia, que ainda tá rolando a promoção Mulheres da Vida Real. Tem todas as informações lá. Só vai nessa foto oficial que eu vou trazer para você, junto com a Karen e com a Vanessa, uma transformação e dar um up na sua vida. Beijo. Vamos lá, Acústicos. Sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito, é coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off. Só eu e você perdido em love. Deixa em